Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E depois de colocarem o universo DC contra zumbis na saga The Seasoned, que tal vampiros? Afinal, o Robert Pattinson aí já é o novo Batman, então tá tudo em casa mesmo. Olha a ligação aí. É isso aí, essa é a premissa da minissérie DC vs Vampiros, que começou recentemente. Ela coloca tanto heróis quanto vilões da DC sofrendo na mão de vampiros que se infiltraram entre eles. Pois é, eu já explico direitinho como é que começou essa ideia, essa história bizarra, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes de começar o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aquele bate-like e também aquele bate-comentário que ajuda bastante esse vídeo, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa ideia então de DC contra vampiros. E se essa mistura faz sentido pra vocês. Bom, dado esse recado importante, nós vamos trazer então hoje as primeiras edições dessa saga. E ela realmente tá dando o que falar, pela sua arte, que tá muito legal. E também essa mistura, de colocar os heróis e vilões da DC contra essas figuras aí sobrenaturais que são os vampiros. E o que será que vai rolar nessa história então? Bora acompanhar o resumo de hoje. A história inicia com um personagem chamado Andrew Bennett, que tá todo enfaixado aqui e tá com muito medo. Ele tá seguindo em direção à Sala da Justiça, o lar da Liga, enquanto o Arqueiro Verde o observa nas sombras. Em narração, esse Andrew diz que é um vampiro e ele corre para a entrada do local. Contudo, ele é atropelado por um carro. Em seguida, ele começa a pegar fogo devido à exposição à luz solar. Uma multidão assiste tudo isso com horror, até que o Lanterna Verde Hal Jordan chega ali e o leva para dentro da Sala da Justiça para ele se recuperar. Esse Andrew então depois acorda com o Hal Jordan ali ao seu lado. O herói garante que agora ele tá seguro ali, mas o Andrew ele tá desesperado e ele diz que tem que falar com a Liga da Justiça urgentemente. Isso porque o mundo está correndo perigo. O Hal diz que a Liga está atualmente fora do planeta. Então ele terá que contar tudo apenas para ele. Eis que mais um herói aparece, o jovem e energético Zan, da dupla dos Super Gêmeos ativar. Ele entra na sala e fica fascinado por encontrar um vampiro de verdade, pro grande aborrecimento do Hal, que parece incomodado com ele ali. Caraca, olha só quem eles trouxeram aqui pra essa minissérie, a dupla dos Super Gêmeos. Eu adorava eles, quando vi o desenho lá dos Super Amigos, e tô esperando ansioso pro Zan aí se transformar num balde de água, que é muito importante. Bom, o Andrew pergunta se eles conhecem a Maria Rainha de Sangue. Ela é a rainha do culto dos vampiros da Lua Sangrenta. E antes era namorada do Andrew, mas agora é uma rival dele. Ele conta que ela foi assassinada. E com a Mary morta, agora não há ninguém mais para manter a paz entre humanos e vampiros. E as duas raças estão à beira de uma guerra. O Andrew explica que está procurando pelo assassino de Mary há semanas. E a sua busca o levou ao quartel-general da Legião do Mal. Ele entrou furtivamente lá. Contudo, ele acaba encontrando toda a legião massacrada. Visualmente, todos tinham sido mortos por vampiros. Ele fala ali que a Legião sendo derrotada é o começo de uma revolução e que esse pequeno incidente faz parte de um plano maior. No lar da Legião, ele encontra planos dos vampiros para o extermínio de toda a raça humana, envolvendo todos os heróis da Terra também. O Andrew então encontra o Lex Luthor gravemente ferido. Os vampiros o haviam deixado vivo para torturá-lo. O Lex vê que pode confiar no Andrew e dá ao vampiro uma seringa contendo seu sangue e um endereço para entregá-la. Então, pede ao Andrew que o mate. O último desejo do Lex era que o mundo soubesse que todos teriam que agradecer tudo ao Lex como seu salvador. Ele mata o Luthor e, evitando outros membros da Legião que tinham sido convertidos em vampiros, incluindo o Charada, que é morto na fuga, o Andrew foge da base dos vilões. Bom, então só para esclarecer, todos os principais vilões então da DC já foram pegos aí por esse culto de vampiros. E então, depois dessa fuga, o Andrew então correu, por semanas até chegar à Sala da Justiça, que foi o que a gente viu ali no começo da história. Nesse caminho, o Andrew se moveu durante o dia com medo de que os vampiros estivessem se aproximando dele. Ele avisa que os vampiros têm agentes em todos os lugares e diz que os heróis da Liga eram as únicas pessoas em quem ele podia confiar. O Hal e o Zem ficam perplexos com a história do Andrew. E quando o Hal pergunta se ele tem alguma prova ou contou para mais alguém sobre isso, o Andrew
responde que não. O Zan então diz que vai contatar os outros membros da Liga, mas o Hal Jordan imediatamente prende o Super Gêmeo usando o seu anel. E percebemos, junto com Andrew, que o Hal Jordan mentiu quando disse que a Liga estava fora do planeta. E, gente, esses vampiros realmente tinham agentes em todos os lugares. Os caras pegaram até o Lanterna Verde. O Andrew chama o Hal de traidor, mas este responde que os humanos traíram os vampiros primeiro, pegando o que era por direito da raça deles. O Lanterna revela que ele evoluiu, e enquanto conversa com Andrew, ele começa a assassinar o Zan cruelmente, triturando em um liquidificador gerado pelo seu anel. Vendo essa cena com um liquidificador ali triturando o pobre Zan, ele tava triturando também as memórias inocentes lá, vendo os Super Amigos e os Super Gêmeos lá. Obrigado por isso, história. E pior, ele ainda bebe o sangue do pobre Zan depois. O Hal revela que os seus poderes de Lanterna Verde lhe concedem imunidade à luz do sol. E então, mata também o Andrew, projetando um sol com o poder do seu anel. O Hal então liga para uma pessoa misteriosa, que ele chama de Mestre, e o informa que matou o Andrew e se desfez dos restos do Zan. O Aquaman entra naquela sala assim que o Hal termina de limpar tudo, para informá-lo que o Batman convocou uma reunião. Nesse papo, o Aquaman observa que ninguém vê o Arqueiro Verde há dias. Só lembrando que o Arqueiro até apareceu lá no comecinho de uma forma bem suspeita. Será que ele também virou um vampiro? Mas agora é o momento de ver o Batman aí nessa história e ver o que ele tá aprontando. Naquela noite, o Batman chega na Batcaverna e o Alfred está esperando por ele. O mordomo revela que um homem nervoso e todo enfaixado havia passado na mansão Wayne mais cedo e estava procurando falar com ele. O Alfred entrega para o Batman um bilhete daquele homem, que era do Andrew Bennett. E segurando uma seringa, ele diz que o homem também queria que o Batman soubesse que Lex Luthor pode ter acabado de salvar o mundo. O Andrew então enganou direitinho ali o Lanterna Verde Hal Jordan vampiro e mentiu, que ele foi direto para a Sala da Justiça, porque o Lex Luthor então endereçou essa carta pro Batman. Mas falando aí desse Lanterna Verde, a história corta para ele depois derrotando um poderoso necromante que é rival lá dos vampiros. Após fazer mais esse serviço, ele ouve uma voz, a voz de seu mestre. Esse mestre diz ao Hal que há um problema, Andrew Bennett. Embora o Hal o tenha matado, o Andrew estava fugindo por uma semana, e o mestre do Hal acredita que se deve presumir que ele contou a alguém sobre os planos dos vampiros para o extermínio da raça humana. A última coisa que os vampiros precisam é que a pessoa errada descubra os seus planos. E por pessoa errada a gente já pensa que é o Batman. E ele, depois de descobrir então um plano desses vampiros, o morcegão convoca uma reunião então na mansão Wayne com todos os membros da sua Bat-família. O Asa Noturna chega lá e encontra a Batgirl dando uma relaxada. O Batman os chama para a sala, onde o resto da Bat-família se encontra, com o Alfred, do Capuz Vermelho, o Robin Vermelho, o Robin e a Órfã, já todos ali. O Batman informa a todos que na semana passada foi visitado por Andrew Bennett, que avisou que os vampiros planejam fazer então uma guerra contra a raça humana, e que ele sabe que o Bruce é o Batman. O Andrew está desaparecido desde então, e o trabalho de detetive do Batman indica que ele estava sendo seguido antes que a sua pista esfriasse. E o melhor aqui é ver o Alfred ao longo dessa reunião servindo um típico específico de bebida para cada membro da Bat-família. É a melhor pessoa. Já perto de Star City, alguns vilões menores estão se reunindo, e entre eles o Brick e a Alice, e eles estão discutindo como tantos vilões estão desaparecendo aí ao longo das semanas. O Brick está preocupado que algo mais, e não os heróis, os estejam caçando, que é uma possibilidade que os outros acabam descartando. O grupo é repetidamente interrompido pelo Arqueiro Verde, que diz que um deles é um vampiro. Os vilões acham que ele tá louco, mas o Oliver fala que pode parecer absurdo, mas que esses seres sobrenaturais vêm se filtrando entre a comunidade meta-humana há bastante tempo. Ele então pergunta ao vilão Everyman se ele não tá certo mesmo. E os outros começam a rir, mas o Everyman de repente revela sua natureza vampírica e ataca o Arqueiro Verde, que o mata sem pestanejar. Antes de partir, o Arqueiro Verde diz a esse grupo de vilões para eles começarem a se proteger. E olha, eu devo dizer que eu gostei desse Arqueiro Verde caçador de vampiros. E isso até dá um bom nome de série e filme. Arqueiro Verde caça vampiros. Mas bem, de volta à mansão Wayne, todos os heróis ficam perplexos aí em saber que esse vampiro sabe a identidade do Batman e também desse mega plano vampirístico. A Batgirl pensa se o Bruce poderia estar brincando, algo raro de acontecer. Mas o Batman
Batman garante a ela que não é, contando para a Bat-família do Monge Louco, um vampiro sanguinário que foi um dos seus primeiros inimigos. O morcegão também menciona a contraparte feminina do monge, Dala, de quem o Asa Noturna se lembra dos seus tempos como Robin. O Batman não tem certeza se o Monge Louco é esse vampiro que derrubou a Maria Rainha de Sangue, mas nota que esse novo manda-chuva vampiresco ameaça genuinamente toda a raça humana. E olha, eu adorei como eles conseguiram trazer essa referência lá, que é o do Monge Louco, que foi um dos primeiros, assim, grandes vilões do Batman. Que antes eles só enfrentavam os mafiosos aqui e acolá, depois veio o Hugo Strange e teve esse Monge Louco que realmente foi bastante marcante na época. E tinha esse lado vampiro dele mesmo. O Batman diz que o melhor que a Bat-família pode fazer agora é deduzir quem os vampiros irão atrás. Os vampiros podem começar pelos meta-humanos e derrotar os vilões primeiro. A Batgirl observa que eles também terão como alvo médios e telepatas, que podem descobrir os seus planos. Enquanto o Dick e o Tim apontam que eles também irão atrás de mágicos e usuários de luz solar. O Damian, por fim, diz que os vampiros provavelmente converteriam os heróis mais jovens primeiro, o que significa o grupo das aves de rapina, dos foragidos ou até dos titãs que já podem estar comprometidos. A Liga da Justiça seria mais difícil de se infiltrar, pelo nível de experiência dos seus integrantes, mas os vampiros teriam como alvo os heróis mais jovens primeiro. E poxa, essa parte aí da Bat-família trabalhando para deduzir qual que vai ser o plano dos vampiros, eu achei muito legal. Que não é sempre que isso acontece, né? Geralmente eles ficam debatendo ou falando de coisas triviais ou ficam brigando, mas aqui é legal como cada um vai colocando ali, né, a sua experiência e vai trazendo um ponto ali para ajudar no plano. Quero mais momentos assim da Bat-família. E na Sala da Justiça, a super gêmea, a Jana, tá inconsolável. O Zan tá desaparecido há dias e a Jana não consegue mais senti-lo. O Hall, vampiro, na maior cara de pau, se oferece para ajudá-la a encontrá-lo, mas ela foge aos prantos depois que o Gladiador Dourado sugere que o Zan está cansado de ser sentido pela sua irmã. A Liga só olha com muita desaprovação essa fala do Gladiador. Voltando para a reunião da Bat-família, o Batman revela que misturou as bebidas de todos com água benta e os reuniu nessa sala super iluminada para garantir que nenhum de seus aliados era um vampiro. E já que ninguém pegou fogo, o Batman finalmente permite que eles desçam para a Batcaverna, onde ele faz com que todos segurem um crucifixo como um teste final. E todos passam sem problemas. E assim, né, galera? É o Batman sendo o Batman, né? E é ali na Batcaverna que ele revela para todos os seus novos Bat-equipamentos para caçar vampiros. E para ainda mais surpresa de todos, eles são todos letais. O Asa Noturna fica surpreso com a mudança repentina nos métodos, mas o Batman aponta que uma vez que os vampiros são mortos-vivos, eles não vão estar matando seus inimigos tecnicamente. O que faz o Damian ficar felizão aqui. Mais tarde, o Alfred traz o jantar pro Batman. O Alfred até bebe o chá com água benta para mostrar ao Batman que ele continua humano. Ele pergunta por que o Bruce não contou a todos sobre o frasco de sangue do Lex Luthor. E o Batman diz que fazer isso agora seria muito arriscado, considerando que toda a raça humana está em jogo. E galera, a gente tá chegando aqui no final dessas primeiras edições e foi aqui no finalzinho que a história aguardou um momento impactante. Isso porque os heróis da DC vão sofrer mais uma baixa significativa. À noite, o Hal Jordan se encontra com o Flash e Barry Allen em uma praia. Os dois se sentam e o Hal conta ao Barry que algo ruim está para acontecer. O Barry garante ao Hal que confia nele e que se algo de ruim acontecer, ele sempre vai estar do seu lado. O Hal Jordan então diz que algo bom aconteceu com ele e então prende o Flash com o seu anel. O Lanterna revela que queria transformar o Barry num vampiro, mas o seu mestre diz que os poderes do Flash o teriam tornado inadequado para ser um vampiro. O Flash teria de beber o sangue de todo o planeta para sustentar sua super velocidade. O Barry diz que esse não é o verdadeiro Hal, mas o Hal Jordan discorda e fala que é sim. O Lanterna então mata o Flash brutalmente, quebrando seu pescoço e queimando seu corpo. E quando o Hal desvia o olhar, uma lágrima de sangue cai dos seus olhos. Ele lamenta e diz que por ele teria desejado conquistar o mundo ao lado do Flash, encerrando essas primeiras edições. E esse foi o começo então dessa nova saga da DC aí, da DC versus vampiros.
E olha, eu achei esse começo realmente bem interessante. Primeiro que a arte dessa HQ tá sensacional. As cores ali, o design dos personagens, principalmente ali do Batman, que tá lembrando o Robert Pattinson bastante, essa arte tá linda e tá muito boa de se ler. E todo esse clima de terror e suspense dos vampiros se infiltrando entre heróis e vilões da DC, eu adorei, e tomara que tenham mais reviravoltas ainda. Só tomara que eles não façam um Superman vampiro Lorde do Mal, sabe? Eu já tô deixando registrado aqui que daqui a pouco isso pode acontecer mesmo. Adorei ali a interação da Bat-família, né, fazendo o seu plano para contra-atacar os vampiros, e agora eu quero ver eles caçando vampiro em ação. Bat-família, caçadora de vampiros. Mas galera, essa é a minha opinião sobre a HQ, né, e agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse começo aí da minissérie DC contra vampiros? Qual lado que vai ganhar? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser nos apoiar ainda mais, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo, no Padrim e também no clube de canais aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!